Olá a todos da TV Cidade. Uma viagem começa muito antes do dia da sua partida. Começa com um sonho, com destino, com planejamento. E hoje, para nos ajudar no planejamento, nós estamos recebendo a Marina Tartarotti. Obrigada, Marina, por ter aceito o convite de vir aqui conosco hoje. Muito obrigada, eu que te agradeço. É um prazer estar aqui para falar desse assunto que a gente tanto gosta, né? Eu sempre digo, né, que a gente viaja 3 vezes, né? Viaja antes planejando, viaja durante a viagem e viaja depois, né? Conversando. Com certeza. E todas as etapas têm um sabor especial. Exatamente, né? Então, Marina, onde é que surgiu esse gosto pelo mundo, né? Essa tua vontade de viajar? Sim, não, com certeza veio da minha mãe. Na verdade, foi com ela com quem eu comecei a viajar lá com... Eu considero a minha primeira viagem a que eu fiz com 9 anos, que foi para o Rio de Janeiro, que foi a primeira vez que eu entrei num avião. Então, para mim, essa foi a minha primeira viagem. E, enfim, a partir daí a gente foi viajando para alguns lugares, tanto do país quanto para o exterior. E, enfim, ela tem tanto gosto quanto eu e com certeza foi dela que veio esse gosto pelo mundo. Isso aí. E aí, como é que você faz para organizar as tuas viagens? Como é que você busca uma agência de turismo ou você curte também esse processo? Sim, na realidade eu curto organizar a minha própria viagem, inclusive é um dos meus hobbies. Quando eu não tenho nada para fazer, eu sento ali no computador e começo a planejar uma viagem hipotética para algum lugar que eu já tenho vontade de ir. E é assim, eu escolho um destino, enfim, e começo a pesquisar. Pesquiso por blogs. Gosto muito de pesquisar pela localização do Instagram, porque ali eu consigo achar bastante dica interessante, dica de pessoas locais também. E aí eu começo a montar o meu mapinha no Google Maps para visualizar o que fica onde, exatamente, o que fica melhor em cada dia. Isso é uma dica muito legal que tu acabaste de dar, porque assim, às vezes tu planejar uma viagem que não existe, ela serve para quando vier uma promoção de passagens, aquelas promoções relâmpago, e aí tu já tem uma noção, não, lá é um destino que o hotel é muito caro, lá é difícil, ou não, né? Sim, isso é verdade. Até, inclusive, para minha organização no geral, eu digo que eu sou a louca das listas. Eu tenho listas de viagens internacionais, nacionais e dentro do nosso estado. Então, cada vez que eu vejo alguma dica assim específica que eu acho que vale a pena salvar, eu vou lá na minha listinha, acrescento do lado do destino para me lembrar quando eu for organizar que tem aquele detalhe que... Porque é muito decepcionante, muito triste tu voltar de um destino, voltar de um lugar e depois ficar sabendo de algo que poderia ter visitado e foi perdido, né? Sim, isso é verdade. Mas legal. E essa questão da localização do Instagram, como é que faz? Como é que funciona? Nos ensine. Sim, lá no campo de busca do Instagram tem, para tu pesquisar por @, hashtag, tem o desenhinho lá, enfim, que é da localização. Então eu coloco, por exemplo, o nome da cidade. Vamos dar um exemplo, sei lá, Rio de Janeiro, que foi minha última viagem. Então eu coloco lá Rio de Janeiro e começo a dar uma olhadinha no que as pessoas estão postando sobre o Rio de Janeiro. Todos os stories e também fotos. Do feed, exato. Eu vou passando, se tem alguma coisa que me chama a atenção, geralmente, né, dando o exemplo do Rio, uma paisagem diferente que eu não conhecia, daí eu clico, vou lá fuçar para ver onde é que fica essa paisagem, o que tem por lá. Eu também sou muito da gastronomia, então também... algum prato, algum restaurante, eu dou uma espiadinha por ali. Geralmente eu consigo achar dicas bem boas. E até para lugares que seriam mais, por exemplo, assim, um pôr do sol, né, em tal lugar, também, né, interessante, né, exatamente. Grande dica. Sim, essa vale a pena. E a questão das passagens, como é que você faz para comprar? Você compra em agências online ou direto na companhia aérea? Como é que você faz? Sim, a maioria das viagens eu organizo por conta, né? Então, o que eu costumo fazer? Eu pesquiso nesses sites, por exemplo, Decolar, Maxmilhas, esses que englobam... Isso, eu pesquiso ali o destino, né? A passagem para o destino, olho o que tem de melhor oferta, melhor preço e melhor horário. E aí eu dou uma espiadinha no site da própria companhia, porque às vezes é mais em conta. E então, quando tiver alguma alteração de voo, normalmente o contato direto com a companhia é mais fácil do que uma agência virtual. Sim, com certeza. Até mesmo esses tempos eu tive dificuldade, acho que era não lembro se era para comprar a bagagem que eu não havia comprado, eu decidi comprar depois. Eu não estava conseguindo porque eu tinha comprado por um intermediário, aí eu só consegui
no momento em que abriu o check-in, daí que eu consegui fazer a compra, que já é mais caro também. É mais caro, Então, essa também é uma dica que vale muito a pena quem está assistindo seguir, que é sempre dar preferência pro site da companhia aérea, né? Sim. E agora, com a pandemia, teve muitos cancelamentos, muitas alterações, e assim, se precisa de um contato, né? Sim, com certeza. Ou se caso optar por uma agência, então uma agência física, né? Que consegue ir lá e a pessoa te ajudar, né? Isso, faz muito tempo que eu não compro, assim, por agência, só a última viagem maior, assim, que eu fiz, né? Que foi lá para as Maldivas. Porque eu fiquei com um pouco de receio, porque, enfim, era um destino mais caro, tinha um propósito final importante, então eu não queria que nada desse errado e acabei comprando por agência. Mas se não, é sempre por conta. Então nos conte, Maldivas. Que é um dos destinos do sonho da maioria das pessoas, né? Sim. Principalmente quem curte praia e quem não curte, acho que também. Eu mesma não sou uma pessoa muito de praia, para escolher um destino, assim, no geral, mas Maldivas não tem o que dizer. É o paraíso na Terra, como dizem, não tem outra definição. Que, assim, eu não conheço, mas eu tenho a impressão que as imagens de lá não traduzem ainda, porque tem isso, né? Tem lugares que as imagens não traduzem a beleza, e eu acho que lá deve ser um desses lugares, né? Exatamente, concordo, é bem isso aí. É um destino, assim, surreal. A natureza é muito linda, a cor da água é um dos detalhes que tu não consegue passar pelas imagens, é inacreditável. Água quentinha, aquela areia branquinha. E aí você foi casar nas Maldivas. Sim. Me desenrola essa história, quero saber todos os detalhes. Sim, então, eu e meu marido, na verdade, estamos juntos já há 11 anos, já morávamos juntos e decidimos oficializar. E eu nunca tive esse sonho de casar na igreja, que muitas pessoas têm, nem nada disso. Eu sou viajante, não adianta. Sim. Então eu sempre imaginei o meu casamento em algum lugar paradisíaco. Então, quando decidimos fazer a nossa cerimônia, a gente decidiu em 2018, fizemos em 2019. Aí nós escolhemos as Maldivas. E fomos só nós dois, na verdade, né? Até chamam de elopement wedding, que é uma menção a antigamente, quando os casais que fugiam para casar, quando os pais não concordavam. Que tá voltando bastante isso, né? Sim, que é aquela cerimônia só bem do casal. íntima, isso, é só a celebração íntima ali do amor e... Enfim, aquela paisagem que não tem nem como explicar, né? Mas foi bem legal. Eu tratei todos os detalhes da cerimônia através de e-mail com o pessoal do hotel, escolhi as flores. Diretamente com o hotel? Sim, os detalhes do casamento eu conversei diretamente com o hotel, não foi Então, na agência, você adquiriu a passagem e o hotel e os transfers? Isso, exatamente. Tá. E aí a cerimônia eu conversei E foi tranquila essa organização? Sim, bem tranquilo. Na verdade, o que acontece? Muito semelhante aos hotéis do Caribe, nas Maldivas também eles vendem um pacote de casamento, né? Então, tu já tem a cerimônia e alguns outros detalhes inclusos, e aí tu consegue ir ajustando o que tu quer e também acrescentando alguns serviços se tu quiser, né? Uhum. Então, eu escolhi, por exemplo, as flores, a cor das flores, o sabor do bolo, esses detalhes. E o vestido você levou daqui? Levei daqui, sim. Eu levei o vestido, meu marido levou o terno dele e ambos levamos na mala de mão, porque... Caso acontecesse algum extravio, porque foram 4 voos... Agarrada! Foram 4 voos para chegar até lá, né? Sim. Então, pelo menos a cerimônia Porto Alegre, São Paulo. São Paulo, Dubai, Mali, que é a capital das Maldivas, e aí mais um hidroavião até o... E como é que é viajar de hidroavião? Tu sabe que eu tenho medo de altura, então eu não sou uma pessoa muito tranquila na viagem de avião. Mas eu vou, porque eu amo viajar, então é por algo que eu aceito passar, né? E eu tava bem preocupada com o hidroavião, eu achei que ia ser meio assustador, mas no fim foi bem tranquilo, porque eu acho que, querendo ou não, ele decola, daí tu começa a ver aquela paisagem da janela, aqueles atóis, aquelas ilhas. Então, dá pra ver legal, assim, a paisagem, sim. Não tem uma altitude muito grande. Ele voa mais baixinho e tu consegue ver super bem. Na volta, a gente pegou um pouquinho de turbulência no hidroavião, que foi um pouco emocionante, mas foi coisinha bem rápida e sobrevivemos. E aí chegaram, né? Chegaram no hotel, e aí como é que foi a cerimônia? Foi
Entre a expectativa e o que aconteceu, como foi? Foi tudo perfeito. Ah. O que acontece? Quando eu cheguei no hotel, a cerimonialista foi conversar comigo. Ela me mostrou as praias que tinham, né? Porque o hotel lá é uma ilha. Sim. Então, tinham 2 praias onde poderia ser realizada a cerimônia. Daí ela nos levou para ver qual das 2 a gente preferia. Ajustamos mais alguns detalhes. E aí, a nossa cerimônia foi no dia seguinte. E foi tudo perfeito. E hoje, o custo de um casamento nas Maldivas, né? Com uma viagem só de vocês, ou uma festa aqui, eu acho que se equipara, se não mais barato. Sim, era o que eu ia te dizer. Ou se equipara, mas se não for um grande casamento, pode se equiparar com o custo daqui. Mas se não, é mais em conta. São opções, né? São opções. São opções que a gente tem que fazer na com vida, certeza. né? Com certeza. E aí, casaram, e aí vocês pararam em Dubai? Vocês fizeram essa opção de stopover? Sim, na verdade. Viajaram com a Emirates, então? Sim, com a Emirates. Aí nós fomos, na verdade, primeiro pousamos em Dubai, mas pegamos um carro e fomos para Abu Dhabi. Aí nós conhecemos Abu Dhabi, fomos até um hotel no deserto também de Abu Dhabi, que foi bem legal. E aí depois voltamos para Dubai, conhecemos a cidade. Isso também serve como dica, né? Sempre que é uma viagem muito longa, a gente tem que ver a possibilidade de um stopover. Claro. Que são paradas de vários dias em uma escala. Sim. Fica ali 4, 3, escolhe ou vê a possibilidade que a companhia aérea oferece. Com certeza. E aí você tá praticamente conhecendo um destino de graça, exatamente, né? Porque o preço da passagem se mantém, né? Nós fizemos isso uma vez que nós fomos pra China, e aí na volta paramos alguns dias em Dubai, porque Dubai também não tem tanta coisa assim que vale, na minha opinião, né? Uma viagem exclusivamente para Dubai, né? Concordo contigo. Gostei muito de Dubai, nós ficamos 4 noites, se eu não tô enganada. Mas assim, eu vou te dizer que em 2 noites tu já conseguia. Porque conheceu... assim, tem o maior shopping do mundo, tem não sei o quê. Mas assim, tudo custa muito dinheiro lá, né? Com certeza. O mercado do ouro lá também, assim, tem peças lindíssimas, exclusivas, né? Com deslumbrantes, certeza. Mas assim, eu saí de lá... Só na vontade. Né? Porque... Sim, eu também. E aí, me conte, América do Sul, né? O que tu conhece, o que tu tens pra nos contar? Sim. América do Sul, bom, como eu falei, eu sou uma pessoa de listas, né? Então, a América do Sul tem uma lista longa de lugares que eu ainda quero conhecer. Mas eu já estive na Argentina, quero voltar, tem vários lugares da Argentina que eu quero conhecer. É grande, né? Sim, por enquanto eu conheci Buenos Aires. Mas eu quero ir pra Patagônia, quero conhecer Mendoza, Bariloche. Tem muita opção, Tem muita opção. E, bom, e as paisagens são lindíssimas também. E que mais? Uruguai também eu já conheço. Também Uruguai foi de carro? Não, fui de avião, foi minha despedida de solteira, inclusive, com umas amigas. Uruguai, eu tenho o Uruguai um destino como assim, não tem pra onde ir. É um feriado, a passagem tá cara, Uruguai. Sim. Porque não é longe, muitas vezes demora menos tempo do que ir pra Santa Catarina. Sim. E a costa uruguaia é linda, né? Sim. Punta del Este, tem Montevidéu, dá pra fazer toda a costa, né? Então eu acho uma viagem super interessante, assim. A culinária é muito boa, né? Muito boa, o pôr do sol é lindo. Exatamente. Não, é bem legal. E pro Uruguai eu também... Eu tenho um roteirinho de carro já organizado, mas ainda não... Talvez era para ter saído no ano passado, mas daí por causa da pandemia ficou tudo em stand-by, né? E que mais? Peru? O Peru, sim. O Peru é um dos meus destinos preferidos. Eu quero muito voltar para lá. Eu amei a cultura deles. Eu conheci Cusco, Vale Sagrado, Machu Picchu e Lima. Lá tem uma energia surreal, assim, é muito interessante. E a culinária deles é maravilhosa. Machu Picchu é um lugar que eu brinco, assim, que eu digo que eu gostaria de esquecer ele, assim, que nem um livro maravilhoso que a gente lê, ou um filme, pra ter a emoção de voltar e ver aquela emoção pela primeira vez de novo. Mas tu sabe que Machu Picchu ficou um pouco em dívida comigo, porque choveu muito quando eu cheguei lá. Tem essa questão, né, do tempo, às vezes, numa viagem, né? Sim, eu dei azar, peguei uma chuvarada.
Mas conseguiu ver um pouco aberto, assim? Ou tinha neblina também, ou só chuva? Também, mas as nuvens andavam e dava para tu ter aquela vista que todo mundo quer ter. Mas eu ainda quero voltar. Porque Machu Picchu é famoso no perrengue chique, né? Porque muitas pessoas vão até lá. Não é uma viagem barata, porque é tudo em dólar, né? O trem, as coisas para chegar lá. E depende-se do tempo, né? Sim, até depois que eu fui, eu descobri que o melhor turno para visitar é de tarde. Eu fui de manhã. Porque de tarde eu já tinha o trem para voltar a Cusco. Então, tanto que quando eu estava esperando o trem para voltar, o sol abriu. Foi só eu ir embora de Machu Picchu que o sol voltou. Era para voltar, né? Exatamente. E parece que teve perrengue lá, me conte. Sim. Na verdade, essa viagem para o Peru foi a primeira que eu organizei toda sozinha, somente eu. Todos os passeios, o hotel, passagem, tudo ficou por minha conta. E um dos passeios que eu tinha contratado... Quem estava com você? Minha prima. Fui com minha prima. E um dos passeios que eu tinha contratado era um city tour por Cusco e um passeio depois pelo Vale Sagrado, passando por alguns sítios arqueológicos, enfim. E fiz toda essa contratação por e-mail, fiz o pagamento... E tinha ficado combinado de que quando eu chegasse lá na cidade, eu iria até a agência para conhecê-los e ajustarmos pequenos detalhes. Quando eu cheguei na agência, portas fechadas. Ai, meu Deus, caí no golpe. Sim, eu fiquei assim, desolada. Eu tava assim, nem tanto pelo valor, né? Mas mais porque eu pensei, poxa, e agora em cima da hora, como é que eu vou conseguir alguém para me levar para fazer esse passeio? E estando junto com uma outra pessoa, tu se sente responsável também, né? Exatamente. Mas aí no dia seguinte, na hora combinada, lá estavam o motorista e o guia para nos levar ao passeio. No Peru, quando eu fui pro Peru, eu não fui com nada contratado, assim, só fui com o hotel e os passeios, eu disse, eu vou ver lá. E aí no hotel chamaram alguém lá, enfim, tratamos alguns passeios e também eu paguei todo o valor. E também, na hora marcada, tudo certinho, conforme combinado, deu certo, né? Porque sempre né? Porque já entrando na questão das informações, né? Porque a Marina tem um Instagram, né? De Viajando na Maionese. Me conte, me fale do... Sim, na verdade o Viajando surgiu porque... Enfim, é desde nova que eu tenho essa questão com o turismo. Eu gosto muito de turistar por aí. E não só para o exterior, também aqui no nosso país e na nossa região. Eu sempre digo que o que eu gosto é de ser uma moradora na minha cidade, mas com olhos de turista. Sim. Sabe? De aproveitar o que a gente tem por aqui. Que somos privilegiados, né? Quanto a isso. Com certeza. E fomentar o turismo local também. Sim. Então, meus amigos sempre souberam que eu sempre tinha alguma dica para dar do que fazer. Sempre tem novidades por aí, né? E aí viviam me perguntando e até que surgiu a ideia de criar o blog, o perfil do Viajando na Maionese e começar a compartilhar, de fato, essas experiências. De uma forma mais organizada e mais sistemática. Então, assim, são experiências de turismo, de gastronomia, principalmente daqui da região, né? Que eu tô praticamente todo mês, eu faço alguma coisinha por aqui, né? Exploro um pouco. Mas também, quando eu vou para algum outro estado ou para algum outro país, eu compartilho também. Porque hoje a internet foi um advento, né, pro turismo, né? Porque abriu muita informação, abriu muita possibilidade, mas também fica difícil, muitas vezes, pro viajante, ou para quem está organizando uma viagem, filtrar, né? O que é realmente uma dica legal, o que se adequa ao perfil de cada um, de viajante, o que é publicidade, porque muitas vezes vemos influenciadores, blogueiros, em algum estabelecimento ou em algum ponto turístico, a gente não tem, às vezes, mas será que realmente é legal? Sim. Será que está se ganhando algo por isso, né? Sim, porque muitas vezes é o que acontece, né? Tens alguma dica? Como é que tu avalia isso? E como é que tu vê isso no mercado também? Sim. O que eu acho? Primeiro, eu tento seguir aquelas pessoas que eu estabeleço uma relação de confiança, vamos dizer assim. Pessoas, perfis que também, às vezes, quando eu mando alguma mensagem, algum questionamento, me respondem, sabe? Que gostam de interagir com o público, eu acho isso bem importante. A gente sabe que tem essa questão de compra de seguidor, tudo mais, e que nem tu falou, às vezes tá postando alguma coisa, mas ela não tá realmente gostando, foi só contratada para aquilo.
Então, o que eu faço, né? Eu coleto essas informações quando eu estou montando um roteiro, quando, enfim, eu me interessei em alguma delas, e eu pesquiso mais sobre o local. Em outras fontes. Em outras fontes. Por exemplo, restaurantes, eu gosto muito de olhar as avaliações no TripAdvisor. De novo, eu procuro pela localização no Instagram. Eu procuro a localização com o nome do restaurante, aí eu vejo que outras pessoas postaram do restaurante. E às vezes as queixas também a gente tem que avaliar. Por exemplo, tem hotéis, eu utilizo muito o Booking, né? Que tem notas baixas, mas aí você vai ler os comentários, né? Que eu gosto muito de ler os comentários. É minha sessão de terapia, né? E aí, muitas vezes, as pessoas estão reclamando, porque o ar-condicionado era antigo. Então, também, o viajante, ele tem que traçar o seu perfil, né? Com certeza. É importante a localização? Olha, exatamente. A localização do hotel, depois não vai reclamar que tá longe, né? Claro, exatamente. Então, Sim, é importante o que é importante pra você, né? Exato. Eu também gosto de olhar os comentários e que nem tu falou, às vezes tem umas reclamações, assim, umas notas que são dadas, umas notas baixas, por pequenos detalhes. Esses tempos eu vi os espelhos estavam com descascado. Pra mim isso é irrelevante, Sim, né? Não vai influenciar se o hotel é bom ou não. Sim, não vai fazer diferença na tua experiência final. Isso aí. E voltando às suas viagens, né? Estados Unidos, né? Sim. Tu me conta. Então, sim, eu conheci, foi o meu primeiro carimbo no passaporte, foi pra lá com 12 anos, que eu fui pra Disney com a minha família. Disney Orlando, né? É uma experiência incrível, a Disney. Eu acho que não tem quem não se encante com a Disney. Uma magia. Com certeza. Eu voltaria inúmeras vezes. Inclusive, nós tínhamos uma viagem planejada para esse último ano, mas em razão da pandemia não aconteceu. Ainda que a gente não havia ainda comprado passagens, reservado hotéis nem nada, então era só uma ideia que ficou na ideia. Estávamos começando o planejamento, então não foi tão ruim, né? Mas quero muito voltar. E assim, o bom é que os lugares eles vão continuar lá, Sim, né? Então com agora certeza. É hora também de nós voltarmos pro turismo local e no Brasil, que temos muitas opções aqui, Sim, né? Verdade. E no Brasil, tu já viajaste bastante? Bastante, não nunca sei, né? eu ia dizer, bastante nunca é. Mas eu conheço, por exemplo, Ceará, Bahia, já estive, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro. Minas, vamos por Minas. Amo. Quem tu me conta de Minas? Eu conheci somente a capital. Quero voltar para conhecer Ouro Preto, que eu tenho muita vontade. Minas, nós fizemos uma vez um roteiro que saía de Belo Horizonte, que é muito legal para conhecer também. Inhotim, Ouro Preto e Tiradentes, assim, muito fácil e assim incrível, né? Sim. Em muitas igrejas, assim, não se parece que está no Brasil, né? Sim, Minas está nos planos desse ano, vamos ver se vai sair. E a Europa? O que tu me conta da Europa? Europa, eu já estive na Itália e conheci um pouquinho do sul da Suíça, mas Itália é o meu xodó, provavelmente por causa da descendência. Tem cidadania italiana, não? Ainda não, está quase saindo. Que é demorado, né? É um processo lento, caro e demorado. E ali de novo eu trago minha mãe, porque com certeza a minha paixão da Itália vem por causa dela. Inclusive eu estudo italiano. Minha mãe tinha já feito o curso completo, eu fiz ela voltar a estudar comigo para ser minha companheira de italiano. E eu sou completamente apaixonada pela Itália. Eu conheci na época de Roma para cima, assim, mais a parte norte, mas eu quero agora conhecer o sul. Tenho muita curiosidade em Capri, na Sicília. A Itália ela não é tão extensa, mas tem tanta coisa para ver que assim, ou precisa de uma viagem muito longa, ou precisa de várias viagens. Ou de várias viagens, isso aí. Porque senão não dá para dizer que se conhece muito bem. Eu digo que meu sonho seria passar pelo menos um mês na Itália, para ir explorando devagarinho. E as regiões elas são distintas também, tem desde os Alpes, né, na divisa com a Suíça, Toscana, o sul, que são destinos de praias paradisíacos também. Sim, tem inúmeras cidades lá que eu tenho vontade de conhecer, porque realmente são paisagens distintas, tem de tudo um pouco lá e é tudo muito lindo. Qualquer cidadezinha que não tá no roteiro, assim, Você já se encanta. É encantador. E teus sonhos de viagens, assim, as tuas listas. Vamos começar pelo Rio Grande do Sul, o que tá na tua lista? Pois então, aqui no Rio Grande do Sul eu tô querendo muito voltar para as missões, para São Miguel, Santo Ângelo, que eu fui muito novinha com a escola, então eu queria voltar para rever aquelas ruínas, eu acho lindíssimo.
Que mais aqui no estado? Que tem tanta coisa que eu quero conhecer. Mas aqui pela Serra eu já conheci bastante lugares. Tem Monte Belo do Sul, uma cidadezinha que eu ainda quero fazer um dia turístico específico para lá, porque lá tá crescendo bastante o turismo lá em Monte Belo. E tem bastante restaurante novo, vinícolas. Tem muito a ser explorado lá. E é aqui no nosso quintal. Que é aqui do lado. Eu só conheço de passagem, na verdade. Nunca, de fato, me dediquei a Monte Belo. Então, é um lugar que eu quero muito ir e de Brasil, que tens agora, assim, de lista de sonhos? Sim, Brasil agora, eu vou falar desse ano. A gente está tentando se organizar para ir para o Nordeste. Eu quero conhecer São Miguel dos Milagres, em Alagoas. Tem alta, né? Sim, e é interessante porque, assim, o que a gente está buscando são esses hotéis mais beira da praia, que tem bem pouquinha gente circulando, né? Então, tu fica só ali curtindo realmente o hotel, a praia, né? E, como eu falei, Minas, a gente está também tentando se organizar para esse ano ir a Minas. E quando as fronteiras abrirem, além da Disney, tu falaste que gostaria de voltar. Quando as fronteiras abrirem, eu estou com um roteiro redondinho para Ushuaia e o Calafate, ali na Argentina. Que lindo, né? Não conheço, mas assim, pelas fotos. Eu estou louca pra ir, já tô com tudo, com o roteiro dia a dia já traçado, inclusive os restaurantes, que eu sou... E quem quiser te acompanhar nas redes sociais, procura como? Procura no Instagram? Sim, no Instagram, que é o @viajandonamaionese_, e também tem o meu pessoal, que é o Má Tartarote. E aí, então, a gente segue lá, que vale a pena. Tem muita dica, tem muita roteiro legal, assim, aqui na nossa região. E é legal que a Maria, ela posta valores, né? Sim. É tudo redondinho, assim. Daí depois é só visitar, tá tudo mastigadinho. Isso aí. Eu acho essa questão dos valores bem interessante. Porque às vezes tu quer saber se vai caber no teu orçamento ou não, né? Exatamente. Os horários também de abertura, né? Exato. Então... Bom, Marina, muito obrigada. Marina, né? Sim. Obrigada por ter vindo aqui conosco hoje, por todas essas informações. Foi um prazer. Eu que te agradeço, adorei o nosso bate-papo e desejo muito sucesso ao teu programa. Obrigada. Obrigada a todos.